Já estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre esse tema, no mínimo curioso, interessante, de certa forma até polêmico, que é um pouco a transferência do amor, do cuidado para com os filhos e com relação aos animais domésticos, cachorrinho, coelhinho, gatinho, passarinho, enfim. Então, um pouco essa transferência de afeto, de amor, é o que nós estamos conversando nessa noite. E aqui, claro, no segundo bloco, a gente aproveita para indicar para você que está nos acompanhando uma literatura relacionada ao tema família, ao tema filhos, ao tema afeto, ao tema amor, não é? E aqui, de maneira especial, que pela editora Voz, do Luiz Schettini Filho, Pedagogia da Adoção, tá aí, ó, criando e educando filhos adotivos. Nós falávamos aqui desse amor que transcende, né? Desse amor que vai além do natural, ou seja, do biológico. Muitas vezes a pessoa quer apenas gerar biologicamente e não abre mão de outras possibilidades, quando as outras possibilidades também podem, não é, fazer com que você experimente, faça uma experiência de amor extraordinária. Aqui do nosso querido professor Felipe Aquino, pela editora Cleofas, não é? Aqui junto da Canção Nova, Educar pela Conquista da Fé. Já está aí na 14ª edição, uma bela obra do nosso querido professor Felipe Aquino. Está aí para você, aqui da nossa estante. Também do João Carlos Petrini, Vanessa Ribeiro Simone Cavalcante, são os organizadores, aqui pela editora Vozes. Família, Sociedade e Subjetividades, uma perspectiva multidisciplinar, está aqui. Isso para você, assim melhor, né? Tá aí, ó, Família, Sociedade e Subjetividades, pela editora Voz. Também aqui pela editora Canção Nova, esse livro muito bacana, não tem muito tempo, do querido padre Ali Sanagioto, ele é sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, O Filho, que todos os pais desejariam ter. Claro que ele parte, obviamente, aqui da infância de Jesus, e aí a partir de então vai situando essa relação pais e filhos, muito bonito aqui pela editora Canção Nova, livro do Papa Francisco, também do saudoso, né, agora Papa Emérito Bento XVI, A Infância de Jesus, e muitos outros que aqui a gente vai aproveitando para indicar para você que nos acompanha. Acesse os sites da Voz, também da Canção Nova, para que você possa ter acesso a essa literatura e poder aprofundar ainda mais o que nós vamos aqui conversando pelo programa. Você pode mandar um e-mail para a gente também, em pauta@cançãonova.com, em pauta tudo junto, @cançãonova.com, sugerindo temas, comentando os programas que nós vamos apresentando aqui, e daqui a pouquinho a gente também dá outros meios, fornece outros meios aí para você participar com a gente, por favor. Doutora, por favor, nesse segundo bloco, antes de nós irmos para as ruas, também aqui o pessoal participa nas ruas opinando sobre o tema, mas a gente conversava e a senhora ia completar a fala ao final do primeiro bloco, então, por favor, pode concluir aí em relação a essa questão dessa troca, não é? Porque também pode ser, muitas vezes a gente repara, uma certa carência de quem atribui demasiado carinho, demasiado amor para com um animalzinho em detrimento de um ser humano, ou porque não tem, ou porque de repente teve uma perda, e aí entra um outro aspecto ainda interessante para a gente comentar, o Frei Moço também vai nos ajudar muito, que é a questão do envelhecimento da nossa população. O Brasil hoje já é quase um país idoso, não é ainda totalmente, mas daqui a alguns anos, cerca de 60% da nossa população será de idosos. E muitos idosos, às vezes, na ausência dos filhos, ou porque moram longe, ou porque já não tem mais, de repente, por mil razões, porque tiveram poucos, inclusive, acabam tendo que se relacionar com alguém afetivamente, carinho, amor, e o animal acaba dando um pouco esse feedback. Por isso que a gente repara, e repara mesmo, eu tenho visto isso com muita frequência, mesmo nas ruas, nos parques ou nas casas, não é? A população idosa sempre muito cheia de bichinhos de estimação, preferencialmente cachorrinhos, e aqueles mais
mais dóceis, mais afáveis, tipo um poodle, coisa desse tipo. Faz sentido isso sim, né? A gente completando aquele ponto, né, que eu coloquei, que é uma necessidade do ser humano de ser amado, de se sentir valorizado, de se sentir importante, de ser reconhecido. Então, tudo isso vem a acrescentar. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar na população idosa aí num outro ponto. Você falou uma coisa importante, porque é verdade, que os filhos saem de casa, vão morar fora, porque hoje em dia, nesse mundo globalizado, muitas vezes você tem alguns filhos, não muitos, né? Daqui a pouco você pode não estar com eles morando na mesma cidade que você. Então, isso acontece. Então, eles acabam adotando os animais como uma forma, não tem os netos próximos, não tem... Porque antigamente tinha isso, as famílias numerosas, os netos próximos e tudo mais. Hoje em dia, isso não acontece mais. Síndrome do ninho vazio, né? Isso. Síndrome do ninho vazio, não é assim? A síndrome do ninho vazio é quando os filhos saem de casa, né? Que as mães não sabem o que fazer com os filhos, né? Quando eles saem... Porque aí, ou quando o marido morre também, porque aí ela fica sozinha, aí não sabe o que fazer. Agora, eu acho importante a gente pontuar uma questão aqui, é de lembrar também, porque muitas pessoas que fazem essa opção, como eu mesma disse aqui, de não ter filhos, às vezes de não ter nenhum, e põe um animalzinho no lugar dos filhos, né? Quando isso acontece, elas muitas vezes, elas não jogam, elas não observam o futuro, elas não olham lá para frente. Porque, querendo ou não, os filhos também vão ajudar a cuidar de nós no futuro. Claro. E isso é um ponto importante, assim, e às vezes a pessoa, o medo é tão grande, né? Não só o medo da perda, Frei, é o medo da perda, mas o medo também de você não conseguir controlar do seu filho se envolver em drogas. Ai, se eu tiver um filho, eu escuto isso muito dentro do consultório. Se eu tiver um filho, eu não posso ter filho não, porque se eu tiver um filho, meu filho se envolver em drogas, com drogas? E se eu tiver um filho e meu filho tiver problemas na escola? E se meu filho não for isso ou não for aquilo ou não conseguir? Ou se ele tiver... E hoje em dia as pessoas estão tendo... Essa sociedade do medo que nós estamos vivendo, E as pessoas estão tendo filhos mais velhas. Antigamente as pessoas tinham filhos antes dos 30. A partir dos 35, a gente já sabe que existem riscos. Então, as pessoas têm medo de ter filhos com deficiência e por aí vai. E com razão, né? Sim, depois estão dos tendo 35, os filhos mais velhos. Tá certo. Olha, nós perguntamos às pessoas ainda nessa questão da relação com os animais, obviamente. Será que amar um cachorrinho é mais importante que um ser humano? Aí vamos às ruas e vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Eu acho que não. Por quê? Eu acho que o filho é mais importante. Infelizmente, a construção de uma ideia de desenvolvimento sustentável totalmente feita de forma incorreta e a valorização à vida é deixada em segundo plano, principalmente. Eu acredito que também há uma falta de respeito em relação ao outro. A forma como você olha o outro tornou-se diferenciada. Eu concordo com essa visão de que as pessoas elas realmente amam mais os animais do que amam o ser humano, principalmente por causa dessa comodidade de você comprar, você poder pagar por esse seu amiguinho, do que você conquistar ele como seria com um ser humano. Difícil, né? Eu acho que igualmente. Todos dois são muito amados, as pessoas e os animais. Sim, não sei porquê. Talvez por falta de carinho, de afeto, de amor, né? O pessoal prefere confiar mais nos bichos do que em gente, né? Com certeza. Eu acho que o convívio com o ser humano está difícil, né? Então por isso eles estão fazendo essa opção. Eita, Frei Moser. Boas colocações, muito boas. Eu gostei sobretudo de uma que nós ainda não tematizamos, é o custo. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Quanto custam os animais domésticos, digamos assim, não é? Cachorro, gato, no mundo inteiro? Gente, um cachorro representa uma despesa muito grande. Sem dúvida. Ou você trata bem, e se trata bem precisa veterinário, se tem veterinário precisa lavar, escovar, e aí vem aquelas histórias de penteado, aí vem o casaquinho, né? O frio já está chegando, enfim, você ponha na ponta do lápis. E eu às vezes me pergunto seriamente, né, se não há animais demais. Sobretudo, cachorro na rua, né?
cachorro solto por aí, não tem dono, é pior ainda, né? Não, mas isso aqui é um trauma que eu tenho, né, de Lyon, na França, porque, naturalmente, a cidade, digamos, lá do centro da França, e perto dos Alpes, etc., então muita neve. Acontece o seguinte, a gente pisava no que não queria, né, continuamente, ou seja, os cachorros deixavam os traços pelo caminho. Então eu fiquei com raiva de cachorro. Agora eu tenho que fazer uma terapia aqui com a nossa amiga, porque, não, Renata, né? Mas, muito bem, então, cachorro largado, animal largado, mas ponha na ponta do lápis quanto tudo isso representa em termos de custos, né? E eu acho que a gente tem que pensar. E vocês levantaram a questão do envelhecimento e, vamos dizer assim, quem cuidará de nós? Eu tenho um exemplo muito bonito dentro da minha família, quer dizer, eu sou 13º, mas daí os meus irmãos já tiveram, os 3 primeiros tiveram 12, depois os outros diminuíram um pouco para 8, depois os mais novos para 4, então foi diminuindo, agora evidentemente que os sobrinhos e netos são menos ainda. Mas eles tiveram uma intuição que eu acho muito interessante, né? Nessa linha mesmo, profunda inquietação com o que será de nós. Por quê? Tem família pequena, 1 ou 2 filhos, e meu filho vai para os Estados Unidos, meu filho vai... Quer dizer, o que é Estados Unidos? Isso não representa mais nada, vai para o Japão e assim vai. Então, eles resolveram guardar o patrimônio da casa paterna, transformar numa espécie de hotel-fazenda, e continuamente eles se reúnem, etc., mas deixando muito claro, quando nós ficarmos velhos, nós vamos precisar de menos enfermeiras para cuidar de nós todos, estamos mais ou menos na mesma faixa, né? É interessante, é uma preocupação real. Então, eu diria o seguinte, uma coisa é você, vamos dizer assim, ser contra um animalzinho de estimação, ninguém é. Mas uma última colocação. Eu conheço pessoas que têm mais de 30 cachorros dentro de casa. E aí? Não é possível, não é possível. Então, Frei, aí é que está a questão. Claro que o cuidado com os animais e... Obviamente, franciscano, a gente faz até exatamente memória de São Francisco, que sabia se relacionar muito bem com a obra da criação, e fazia acontecer aí uma sintonia muito bonita, não é verdade? Porque aqui a criação, claro, canta a glória de Deus, e aí tem um cântico das criaturas de São Francisco que é belíssimo. Mas a questão é o seguinte, não é? Essa distorção que tem havido, ela aponta mais aí uma questão psicológica, como a doutora veio colocando aqui para a gente as bases e várias causas, etc. Ou também a gente poderia acentuar aqui também um ângulo, quem sabe, teológico, ético sobre isso, porque faz pensar, como o senhor dizia há pouco, com certeza. Depende. Em primeiro lugar, se um casal, uma pessoa não quer ter filhos por egoísmo, ela já está no pecado. Egoísmo, quer dizer, só pensa em si e não imagina, digamos assim, se relacionar com alguém. Muito bem, é uma negação do amor. Agora, eu vejo um problema ético muito sério, não é? Quando de fato há esse apego exagerado. Problema sério significa o seguinte: a pessoa não orientou a sua afetividade dentro dos projetos de Deus, que é, digamos, a fraternidade humana, que então abraça toda a criação. Quer dizer, o ponto de partida é o ser humano com o ser humano, não é? E isso não exclui absolutamente o animal. Então, há um certo desvio de personalidade, mas também do ponto de vista moral, egoísmo, fechamento, busca de autossatisfação, mas não onde ela deveria se colocar. Então, é uma questão de direção de vida, não é? E talvez até isso manifeste uma morte prematura. A pessoa já não é capaz de amar uma outra pessoa, não é? Então ela se apega a uma criatura, não inferior, o que é isso, né? Mas eu diria, porque não tem criatura inferior, todas elas são criaturas de Deus. Em todo caso, isso que eu queria acentuar, não é? Tem um problema ético, sim. E você vai me perguntar, mas será que alguém se apegando assim ferrenhamente ao animal, não é? E se isolando, está em pecado? Certamente, certamente. Porque o que é pecar? É se desumanizar, é se desqualificar enquanto ser feito por amor e para o amor. Perfeito. Agora, começa então aqui a nossa questão, não é verdade? Que é
é justamente o seguinte, doutora, por favor, vamos começar aqui a trabalhar então esses pontos. Como começar a ajudar as pessoas a chegar, obviamente, a uma relação mais equilibrada entre o amor e o carinho destinado, claro, aos seres humanos e aos demais seres, aos animais. Eu gostei da palavra equilibrada, né? E eu ia pontuar até aqui no Frei Moser, foi perfeita a colocação dele. Mas é importante que a gente entenda que quando ele fala, ele está dizendo do exagero, não é, Frei? Do exagero, né? Então, na realidade, a gente não está se opondo. Então, essa questão do equilíbrio, isso é essencial para o ser humano. Eu falo com os meus pacientes o seguinte, tudo é equilíbrio. Tudo, se você, a gente tem as pessoas que a gente considera os sociotrópicos, por exemplo, que são aquelas voltadas para o outro, para fazer tudo para o outro, para o outro, para o outro. Se ela fica só fazendo para o outro, mas não faz nem para si, só faz para o outro, ela vai ficar desequilibrada. Porque ela tem que cuidar dela também, ela não pode só cuidar do outro, ela tem que cuidar de si também. Então, a gente tem que criar um equilíbrio. Ao mesmo passo que a gente tem um autônomo, que é aquele que só trabalha e não faz mais nada. Então, ele tem que criar um pouquinho de sociotropia, ou seja, de cuidar do outro, de entrar, de ajudar o próximo, e isso para poder se equilibrar. Não tem jeito da gente fazer isso. Então, é importante o equilíbrio em todas as áreas, né? Eu falo que se uma pessoa, ela trabalha demais e faz menos as outras coisas, ela está em desequilíbrio. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter a minha casa, a minha família, cuidar das pessoas que estão à minha volta, ter o lazer, o social, né? A ajuda ao próximo, espiritual. A gente tem que estar com essas partes todas equilibradas. Se não tiver, você está em sofrimento, provavelmente. Então, esse é o ponto. Sim. Temos que equilibrar. A senhora resgatou um velho ditado latino, virtus in medio. Exato. A virtude está no equilíbrio, saber se colocar. Não é? Por outro lado, não é? Essa capacidade, não é, de chegar ao equilíbrio representa não apenas o equilíbrio psicológico, mas certamente também no sentido ético, no sentido moral, né, da pessoa se relacionar com Deus, com os outros. Então, é fundamental. Ou seja, a virtude pode ser traduzida como equilíbrio. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque vamos continuar conversando sobre esse tema, também escutando o pessoal nas ruas, né? Ainda um pouco mais para a gente ter outras opiniões aqui também, é sempre muito importante. E vamos continuar dando esses passos no nosso terceiro bloco, né? Que passos então devem ser dados, concretamente falando, para que as pessoas que porventura estejam um pouco nessa distorção, nesse desequilíbrio, vivendo esse paradoxo aí, possam efetivamente acertar os palitos, acertar a melhor comunhão, a sintonia, não é verdade? Então, rápido intervalo, já já nós estaremos de volta com o nosso terceiro bloco aqui no programa Em Pauta.